tenho o prazer de conversar com os senhores sobre o que é uma novidade, pelo menos no texto do Código Civil, que a gente já não pode dizer novo, melhor talvez dizer Código Civil atual, que trouxe uma cláusula geral sobre a responsabilidade pelo risco da atividade. E que, na verdade, representa um passo no processo evolutivo do estudo dessa matéria. E que talvez pudesse ser traduzida numa expressão que deu o título à tese de cátedra do professor Alvino Lima, na Faculdade de Direito, que foi da culpa ao risco. No fundo, a cláusula geral do artigo 927, parágrafo único, ela contempla um pouco esse processo evolutivo que, na verdade, hoje vai mais além, não é? Ou seja, culpa e risco não se incumbem só de um papel importante na responsabilidade civil, que é o chamado nexo de imputação, ou seja, é o critério de que se vale o legislador para definir quem tem a obrigação de reparar o dano causado. É verdade que, historicamente, esse papel foi cumprido pela culpa, hoje, ao lado dela, o risco, mas, mais do que isso, o que eu diria, talvez fosse contemporâneo, não é? É a existência de múltiplos critérios de imputação. Ora a culpa, ora o risco, ora a obrigação de segurança, ora a vigilância e, portanto, dependendo da situação, o legislador elege um nexo de imputação da obrigação de ressarcir. Mas é verdade que essa ideia da transposição da culpa para o risco representa mesmo, não é, o assentamento da evolução do estudo da responsabilidade civil. Que grosso modo, no direito posto brasileiro e nos sistemas da família romano-germânica, era, a rigor, um ordenamento que se assentava em algumas características fundamentais que mudaram. E talvez esse primeiro paralelo seja importante para entender a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. No Código Civil de 16, nós herdamos um sistema de responsabilidade civil, por direta influência do Código Civil francês, que era assentado sobre três características fundamentais. Em primeiro lugar, era uma responsabilidade civil eminentemente individualizada, ou seja, procurava-se alguém especificamente sobre cujos ombros o legislador fazia recair a obrigação de ressarcir. Essa escolha, ela se fazia fundamentalmente com base na culpa. Portanto, procurava-se um culpado pelo evento danoso e que, portanto, passava pela culpa a ter a obrigação de ressarcir o dano causado. Portanto, uma responsabilidade civil eminentemente individualizada, em segundo lugar, assentada sobre a ideia da culpa, e terceiro, preocupada com o ressarcimento do dano material provocado por aquela conduta culposa. Ou seja, era uma responsabilidade civil eminentemente patrimonializada. Essas eram as características fundamentais do modelo que a gente pode dizer tradicional de responsabilidade civil que estava no Código Civil de 16. E este modelo, ao longo dos anos, foi colocado em xeque. E por quê? Eu diria que, fundamentalmente, por dois motivos, não é? Comuns à família romano-germânica do direito. Em primeiro lugar, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, com a proliferação do uso da máquina, ela trouxe como resultado, claro, a prodigalização dos eventos danosos. Na Europa passou a se falar na era dos acidentes. O uso da máquina, os veículos, tudo isso, é claro, é foco constante, aliás, até hoje, da prodigalização de acidentes em que necessariamente não se identifica um culpado. Ou seja, a chamada era dos acidentes passou a representar um reclamo por um nexo de imputação diferente, além da culpa, porque a culpa se tornou insuficiente para dar cabo a uma exigência básica de indenidade das pessoas. Então, em primeiro lugar, a Revolução Industrial foi um fator importante para a procura de um modelo alternativo de responsabilidade civil. E, em segundo lugar, as duas grandes guerras, e eu diria particularmente a segunda, que tem como resultado mais triste a subalternização da pessoa humana. E, por isso, a partir do pós-guerra, os ordenamentos passaram a exigir, não sem motivo, não é, um dado valorativo básico do sistema, que é a dignidade da pessoa humana. É a preocupação com a preservação da pessoa humana em todas as suas virtualidades. Por isso que, a partir da impropriamente chamada Constituição Alemã,
que não era uma Constituição, que foi imposta pelos vencedores da guerra, não é preferível dizer a lei fundamental alemã, passou a exigir a dignidade da pessoa humana, ou não é, eleger a dignidade da pessoa humana como valor fundamental do sistema, que na nossa Constituição acabou lá, não é, estatuído no artigo 1º, inciso 3º, como princípio fundante da República Federativa do Brasil. Os senhores haverão de me perguntar, mas o que isso tem a ver com a responsabilidade civil? Tudo. Tudo por quê? Porque a responsabilidade civil passou a se preocupar não mais apenas com a recomposição do patrimônio desfalcado pelo evento danoso, mas passou a se preocupar antes e também com a indenidade físico-psíquica da pessoa humana. Daí o espaço grande ao desenvolvimento da ideia de dano extrapatrimonial, que mais costumeiramente se chama de dano moral. Pois bem, isto, portanto, como dizia, levou em xeque, não é, ou pôs em xeque o modelo tradicional da responsabilidade civil, abrindo-se espaço à construção de um diferente modelo de responsabilidade civil. E por quê? Porque, primeiro, ao lado da culpa foi preciso, não é, foi preciso procurar um outro nexo de imputação. E aí o risco, não é? E aí o risco. Segundo, de uma responsabilidade civil eminentemente individualizada, procuraram-se alternativas de socialização da responsabilidade, de coletivização da responsabilidade civil, de modo igualmente a dar cabo de maneira ótima, de maneira mais efetiva, a esse imperativo de indenidade da pessoa. E aí os exemplos do seguro, não é? Ou dos seguros, das indenizações coletivizadas, como no Brasil, não é? Há os casos não só do seguro obrigatório, mas das indenizações previdenciárias, das indenizações acidentárias. Então, também em xeque a ideia tradicional da responsabilidade civil individualizada. E, em terceiro lugar, não mais uma responsabilidade civil exclusivamente, ou mesmo essencialmente, patrimonializada. Ou seja, uma responsabilidade civil voltada a valores patrimoniais e extrapatrimoniais. Pois foi neste contexto que surgiu, não é, a ideia da responsabilidade civil pelo risco da atividade, contemplada de maneira positiva por meio de uma cláusula geral no artigo 927, parágrafo único, que agora, então, não é, cabe-nos aqui dissecar, não é, detalhar. Mas não sem antes dizer o seguinte: será que esse modelo renovado da responsabilidade civil substitui o anterior? Toma o lugar do anterior? E essa ressalva me parece importante, porque, a meu ver, a resposta é não. Absolutamente não. Ou seja, é como dizia, o que parece melhor para um sistema positivo de responsabilidade civil é a convivência desses modelos diversos. É, como eu disse, a multiplicidade de fatores de imputação da responsabilidade civil. Eu diria, nem me parece possível essa substituição de um modelo que a gente pode dizer tradicional por um modelo que nem bem é contemporâneo, mas moderno, pelo menos. Por quê? Por quê? Eu diria que por vários motivos, não é? Mas pelo menos alguns. Primeiro, não dá para abandonar por completo a ideia de culpa. E por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a culpa, ela pelo menos deveria, não é, exercer, e a meu ver exerce, um papel profilático no sistema. Se a culpa, traduzindo em miúdos, grosso modo, é um erro na conduta, é certo que as pessoas devem se preocupar em não agir com o erro, ou seja, um papel profilático educativo na responsabilidade civil. E, em segundo lugar, mesmo casos de responsabilidade civil objetiva, todos sabemos, não é, comportam responsabilidade regressiva. Em outras palavras, há quem responda objetivamente, mas que tenha depois direito de regresso. E no direito de regresso não será raro discutir o quê? Culpa. Portanto, não me parece ser possível, além de inconveniente, substituir a ideia, abandonar o conceito de culpa, que é um conceito moral importante na responsabilidade civil. E depois, de outro lado, uma responsabilidade civil completamente coletivizada só dá certo, se é que dá, num país economicamente forte, não é? E, aliás, o exemplo mais costumeiro de responsabilidade civil eminentemente coletivizada é da Nova Zelândia, em que tudo se reconduz a um fundo indenizatório. E lá isso já se revê, não é? Mas o fato é que, para ficarmos no Brasil,
ninguém se contenta se envolver num acidente de automóvel, não é? Se for vítima de um acidente automobilístico, em receber só aquelas indenizações tarifadas do seguro obrigatório. O empregado que fica doente ou que sofre acidente não se contenta em receber apenas, não é, as indenizações previdenciárias e acidentárias, por isso é que proliferam as ações de complementação indenizatória pelo direito civil comum. Por quê? Porque os valores indenizatórios tarifários numa indenização, não é, numa ideia de responsabilidade civil só coletivizada, pelo menos no Brasil, a gente sabe que não deu certo, não é? Ou seja, parece que esse sistema também não funciona a contento sozinho. Então, o que parece ideal num modelo de responsabilidade civil? Exatamente a convivência dessas alternativas sistemáticas para dar cabo da exigência de reparação do dano causado. E isto fez o Código Civil atual. Ao mesmo tempo, no artigo 927, caput, ele estabeleceu a regra geral da responsabilidade civil aquiliana, culposa, né? Aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar o dano, remetendo ao artigo 186, que diz que comete ato ilícito, aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, viola direito alheio e causa dano, ainda que exclusivamente moral, a outrem. Mas, ao mesmo tempo, no parágrafo único, e sem que essa topografia, a meu ver, represente qualquer espécie de hierarquia entre os modelos de responsabilidade civil, mas no artigo 927, que nos interessa, o Código Civil passou a dizer, então, o seguinte: haverá responsabilidade civil independentemente de culpa nos casos previstos em lei. E, aliás, abro um parênteses para dizer que, a rigor, mesmo antes do Código Civil, inúmeras leis especiais já previam casos de responsabilidade civil sem culpa. Aliás, não diretamente, mas pelo menos por interpretação, desde a Lei de Estradas de Ferro, que é de 1912. Né? Lei de dano atômico, a responsabilidade civil por dano atômico, dano ambiental, a Constituição Federal na responsabilidade civil do Estado, e mesmo o Código Civil, nos refusos e dejetes, enfim. Há inúmeros casos mais especiais, pontuais, de responsabilidade civil sem culpa, históricos no sistema. Mas é a segunda parte do artigo 927, parágrafo único, que representa verdadeiramente uma novidade, insisto, do ponto de vista do direito positivo, do direito posto, ao dizer que haverá também a responsabilidade civil independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco aos direitos de outrem. Pois bem, lida essa cláusula geral, e como é próprio das cláusulas gerais, que afinal são uma técnica, uma forma de fazer leis, em que o legislador se vale de um linguajar deliberadamente vago, indeterminado, a pergunta que naturalmente se suscita é a seguinte: e daí? Não é? E daí? O que isto quer dizer? Como sempre na cláusula geral, ela reclama, o legislador, a optar por essa técnica legislativa, reclama uma atividade integrativa importante da doutrina e da jurisprudência. Portanto, aqui, o importante é a construção de um conteúdo para essa cláusula geral, como de resto, temos exemplos aos montes no nosso sistema. A construção do que é o significado da boa-fé objetiva, da função social da propriedade, da função social do contrato e agora da responsabilidade pelo risco da atividade. Pois para a construção desse conteúdo, me parece, não é, sejam dois os caminhos. Primeiro, se valer da experiência do direito comparado, embora o nosso código tenha ido além daqueles que serviram de exemplo muito próximos na elaboração legislativa brasileira, que são o Código Civil italiano e o Código Civil português, que têm a rigor, ambos, não é, dispositivos parecidos, mas que nós vamos ver com diferenças vitais, que são o artigo 2050 do Código Italiano e o 493 do Código Civil Português, mas a experiência final do direito comparado. Mas, além disso, me parece importante dissecar, decompor essa cláusula geral. E é isso que me proponho a partir de agora, não é? Começando pelo primeiro elemento dessa cláusula geral. Alguém que exerce uma atividade. Portanto, só vai responder, independentemente de culpa, na forma do parágrafo único do artigo 927, quem exercitar uma atividade. Isso me parece importante, por quê? Porque atividade é diferente de ato. Às vezes, as pessoas praticam atos de extremo risco. Se quiserem, muito perigosos. Vamos chegar a essa distinção, não é? Mas nem por isso responde na forma do artigo 927,
parágrafo único. Dirigir veículo automotor é perigoso? Não há dúvida, não é? Se eu me dispuser a dar uma carona para o doutor César, não é? Eu estou praticando um ato de extremo risco. Extremo risco. Portanto, eu pergunto, se eu me envolver num acidente automobilístico e ele sofrer algum dano, esses exemplos trágicos sempre é bom que o palestrante dê com ele próprio, mas ele é que morre, ele é que fica machucado, mas agora eu comecei e vamos até o final. Vamos imaginar que ele sofra um dano qualquer. Ele pode pleitear uma indenização do Cláudio, com base na responsabilidade civil pelo risco da atividade? Não. O título jurídico de imputação pode ser outro, não necessariamente a culpa, mas risco da atividade? Não. Por quê? Porque não há uma atividade. Não há uma atividade. Ato é diferente de atividade. E eu vou mais além. Mesmo atos reiteradamente praticados podem não consubstanciar ou encerrar uma atividade. E por quê? Porque a atividade é uma sequência coordenada de atos que se voltam a um objetivo final, a um escopo último. Vamos sair um pouco do campo da responsabilidade civil, não é? Para diferenciar ato de atividade. O exemplo não é meu, o exemplo é do professor Fernando Noronha, de Santa Catarina. Vamos imaginar o mandato. Vamos imaginar que eu outorgue, não é, um mandato ao Dr. César para que ele venda um imóvel de minha propriedade. Ele pratica, ao efetuar a venda, um ato. Mas eu posso outorgar para ele mandato para ele vender 20 imóveis de minha propriedade. Então ele vende um, vende outro, vende outro, vende outro, vende os 20, não é? Sucessivamente. Ele pratica diversos atos, mas não uma atividade. Por quê? Porque não há uma coordenação entre esses atos de sorte a torná-los voltados a um escopo último. Mas se eu outorgar um mandato ao Dr. César para administrar o meu patrimônio, ele de certo praticará inúmeros atos coordenados voltados a essa finalidade comum. Isto é atividade. Voltando ao transporte. Se eu der uma carona para ele, eu não estou exercitando atividade, não é? Mas se eu for um motorista profissional, se eu for uma empresa transportadora, eu estou, sim, praticando uma atividade. Então, primeiro, diferenciar ato de atividade. E mais. Alguns autores ainda sustentam que essa atividade seja, no fundo, a prestação de serviço. Portanto, estabelecem uma sinonímia entre atividade e prestação de serviço, quando me parece que a relação é de conteúdo e continente, de gênero e espécie. Por quê? Porque a prestação de serviço, pelo menos em regra, ela é mesmo uma atividade, mas nem toda atividade é uma prestação de serviço. Atividade de mineração gera um risco diferenciado? Se quiserem, é perigosa a atividade? Basta ler o jornal, não é? Por quê? Porque de tempos em tempos, infelizmente, noticiam-se eventos danosos, não é, na atividade de mineração. São os mineiros presos no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, na China. Toda hora a gente vê. É prestação de serviço? Não. Mas é atividade? É. Então, atividade, a meu ver, não é sinônimo de prestação de serviço. Na verdade, o artigo 927, parágrafo único, não quis estabelecer uma responsabilidade objetiva pela prestação de serviço só. Tanto mais porque a prestação de serviço no Código Civil tem tratamento no capítulo dos contratos, não é? Em espécie. Portanto, o Código, no 927, parágrafo único, não se circunscreveu a estabelecer uma responsabilidade pelo risco na prestação de serviço. É o risco da atividade que envolve um elastério, a meu ver, mais amplo. Segunda observação sobre a atividade. E a terceira observação sobre a atividade, eu farei, mas me permitirei deixar em suspenso, porque envolve talvez o problema mais sério aqui. A pergunta é, esta atividade, que não se confunde com ato, que não se esgota na prestação de serviço, precisa ser lucrativa, precisa ter intuito lucrativo, não é? Portanto, é preciso que seja uma atividade voltada à obtenção do lucro. Se me permitirem, respondo isso, não é? Daqui a pouco, aliás, respondo não é? Dou minha opinião sobre isso daqui a pouco, porque a resposta não está pronta.
Mas, em segundo lugar, continuando a decompor o dispositivo do 927, parágrafo único, diz lá o legislador que essa atividade tem que ser normalmente desenvolvida. O que significa esse normalmente desenvolvida? Bom, a meu ver, duas coisas. Em primeiro lugar, uma atividade normalmente desenvolvida é uma atividade habitualmente desenvolvida. Ou seja, além de ser uma atividade, tem que ser uma atividade habitual, e não uma atividade esporádica, não é? Mas mais importante, mais difícil do que isso, a meu ver, uma atividade normalmente desempenhada é uma atividade lícita e regularmente desempenhada, portanto, sem defeito. Claro que se a atividade for defeituosa por algum motivo, tanto mais fácil será, não é, a identificação da responsabilidade civil daquele que a exercita. Não é? O problema, e me parece um dado relevante aqui, é que é mais um caso no sistema civil, e nem é o único, de responsabilidade civil pelo lícito. Nem só o ato ilícito gera responsabilidade civil. E a gente já tinha exemplos episódicos disso no sistema. Pensem na responsabilidade civil, né, daquele que age em legítima defesa, mas acaba danificando o bem de terceiro, em estado de necessidade. É uma responsabilidade civil pelo lícito. O ato é lícito, mas gera responsabilidade civil. Aqui é a mesma coisa. A atividade é lícita, a atividade não foi exercitada com qualquer espécie de defeito, mas mesmo assim pode gerar a obrigação de ressarcir. Portanto, uma atividade e normalmente desempenhada. Mas, em terceiro lugar, que gera risco aos direitos de terceiros. E aqui o terceiro e final elemento da configuração dessa responsabilidade civil. A pergunta é agora, que risco é este? E esse é um problema sério, que nos reconduz à pergunta que deixei no ar, inclusive, não é? E que está por ser respondida. A ideia da teoria do risco, evidentemente, não é nova. Ela foi desenvolvida a partir de 1883, 84, justamente num caso de dano experimentado por um funcionário, por um operário, que manuseava uma caldeira que explodiu. Não é? E dois autores franceses desenvolveram, não é, em estudos a respeito deste fato concreto, a ideia da teoria do risco. O Salel e o Josserand, que, na verdade, a bem dizer, se valeram de dois estudos anteriores, de outros dois autores, Sauzet e Santelet. Mas o que interessa para a gente é o seguinte, hoje essa teoria do risco, ela tem inúmeras variantes. Eu vou mencionar apenas algumas, o que nos remete a uma situação de dúvida, mas qual a variante, não é? Qual a vertente da teoria do risco, que afinal de contas se encontra aqui no artigo 927, parágrafo 1. Que risco é esse? Bom, uma primeira dicotomia que precisa ser feita envolve a distinção entre risco integral e risco mitigado, não é? Isso significa o quê? E aqui, a meu ver, desfazendo uma confusão muito frequente. É costume dizer que risco integral existe naquelas situações em que a responsabilidade objetiva não admite excludentes. E não me parece que seja essa a questão, não é? Na verdade, casos típicos de risco integral no nosso sistema admitem excludentes. Os exemplos comuns de risco integral são da responsabilidade civil do Estado, pelo menos por atos comissivos, responsabilidade civil por dano ambiental, e o exemplo mais candente, alguns autores chamam de responsabilidade civil objetiva agravada, é do caso do dano atômico. E basta aí a lei especial, que lá há excludentes. As excludentes são mais restritas, eventos multitudinários, guerra, mas tem excludentes. Na verdade, a diferença é outra. O risco integral é aquele que se contenta, para haver a obrigação de ressarcir, com a causalidade entre o dano e a conduta. É aquilo que se chama de causalidade pura. Para haver obrigação ressarcitória, nada mais é preciso senão a conduta e o nexo causal com o dano provocado. Isso é risco integral. A ele se opõe o chamado risco mitigado, que é um caso de responsabilidade objetiva também, afinal é risco, né? Mas que não é de causalidade pura. Ou seja, além da causalidade entre a conduta e o dano, é preciso um elemento que qualifique essa causalidade, que se agregue a essa causalidade, não é? Que não a culpa. Que não a culpa. Exemplo. Código de Defesa do Consumidor.
Código de Defesa do Consumidor. Eu pergunto, a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, fora a situação do profissional liberal, é objetiva? Mas não precisamos nem perder tempo, porque está dito. Está dito no artigo 12, está dito no artigo 14, é uma responsabilidade civil independentemente de culpa. E, aliás, eu aproveito para dizer, pelo risco da atividade de fornecimento no mercado de massa. Não é? Mas basta para que o consumidor obtenha a indenização provar, ou por inversão, ou prova direta, o nexo de causalidade entre o fornecimento e o dano? Resposta, não. Não por quê? Porque a lei diz. É preciso provar o quê? É preciso provar defeito, ou de segurança do produto ou do serviço, ou de prestabilidade. Ora, o que é este defeito? É um elemento que qualifica a causalidade, que se agrega à causalidade para fazer nascer a obrigação de ressarcir. Isto é risco mitigado. Pois bem, qual deles foi adotado, não é? Pelo legislador brasileiro? As hipóteses de risco integral são hipóteses excepcionais no sistema. Ou seja, são hipóteses em que o legislador textualmente estabelece, não é, essa causalidade pura. E não me parece, tenha sido essa a alternativa do 927, parágrafo único, que, a meu ver, estabelece uma hipótese de risco mitigado, embora isso nos deixe ainda numa situação de dúvida, porque então nós precisamos saber qual é o elemento de qualificação da causalidade, que, a meu ver, é um risco diferenciado, como nós vamos ver afinal. Mas há outras variantes, não é, importantes do risco, e agora eu respondo, não é, ou discuto a dúvida que deixei no ar. Entre as, não é, diversificadas variações da teoria do risco, pariu-se a ideia, ao longo do tempo, do chamado risco criado, que é uma ideia comum e que se reconduz à equidade, no sentido de que aquele que cria risco com a sua atividade deve responder pelo risco que cria. E até aí está fácil. A questão é que, como derivação do risco criado, imaginou-se a ideia do risco proveito, ou seja, aquele que exerce uma atividade criando o risco para dele tirar proveito, responde objetivamente pelo risco criado. Essa ideia do risco proveito é que nos remete à ideia da atividade lucrativa. E eu renovo a pergunta. Então, afinal, a atividade exercitada no artigo 927 é aquela que almeja lucro? Pode não obter lucro, não é? A atividade não precisa ser rentável, mas ela deve se voltar, pode ser deficitária até, mas ela deve se voltar ao lucro. E, portanto, o risco que está no 927, parágrafo único, então, é o risco profissional ou o risco empresarial, de tal sorte que responde, então, pelo risco da atividade, aquele que exerce uma atividade profissional ou empresarial? Essa é uma dúvida em aberto, não é? E eu até posso, não é, correr o risco de dizer que é uma alternativa que, em grande medida, se pretende prevalente. Ou seja, de fato, quem responde pelo risco é aquele que exerce uma atividade, não é? Empresarial, uma atividade profissional e, portanto, uma atividade lucrativa, que almeja o lucro, não é? O chamado risco proveito. Eu confesso que, de minha parte, tenho sérias dúvidas sobre isso, não é? Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque a lei não disse. Essa distinção e esta limitação, a lei não fez. Em segundo lugar, há atividades que, inclusive, são altruísticas, não é? Assistenciais, altruísticas, científicas, foco de imenso risco. Manipulação de material genético, não é? Hoje estudam-se os transgênicos. É perfeitamente possível identificar atividades normalmente desempenhadas que não almejam lucro, mas que criam enorme risco aos direitos de outrem. Terceiro lugar, é sintomático que na elaboração do atual Código Civil não se tenha reproduzido um dispositivo do Código Civil anterior, que para nós é um foco de interpretação importante.
O Código anterior, no artigo 1521, dizia, no inciso 3º, que o patrão respondia por ato do empregado, não é? Como o preponente por ato do preposto. E depois, o artigo 1522 dizia o seguinte, que era aplicável o inciso 3º, que estabelecia a responsabilidade civil do patrão, que todo mundo sabe que a jurisprudência depois construiu o significado na súmula 341, de que era uma responsabilidade objetiva, mas que esse dispositivo se aplicava também para quando o patrão fosse pessoa jurídica, desde que exercitasse uma atividade industrial. E isto não se reproduziu já no projeto de Código Civil anterior a este que se converteu em lei, do professor Caio Mário. Aliás, ele próprio, não é, fez essa ressalva importante, de que já no projeto dele não se reproduziu o dispositivo anterior exatamente para superar essa dicotomia entre a atividade industrial, portanto lucrativa, e não lucrativa. Então, a meu ver, não há necessidade de que a atividade seja lucrativa. É preciso que seja uma atividade normalmente desempenhada e que gere um risco diferenciado, como nós vamos examinar, não é? Mas que não precisa ser uma atividade lucrativa. Mas, para quem entender de maneira diversa, ainda sobra um problema, que é o seguinte, bom, vamos dar por certo que a atividade seja profissional ou empresarial. Eu pergunto, qualquer uma, então? Qualquer uma. Basta que o sujeito exerça uma atividade empresarial que se dali, não é? Advier qualquer espécie de dano, ele vai responder? Ou uma atividade profissional? E aqui vale uma ressalva importante ao próprio pensamento do professor Miguel Reale, que afinal foi quem presidiu a comissão elaboradora do Código Civil, que foi buscar num sociólogo americano chamado Talcott Parsons a ideia que depois ele reproduziu, e que, aliás, depois não, porque já antes, no Direito como Experiência, que é um livro dele, isso está dito, das grandes estruturas sociais, ou seja, quem desenvolve, quem se aproveita das grandes estruturas, deve responder de maneira diferenciada por isso, não é? E isto me traz de volta a pergunta que fiz. Vamos dar por certo que a atividade, então, tenha que ser empresarial ou profissional. Qualquer uma. Basta que o sujeito seja empresário para que responda, independentemente de culpa, com base no 927, num exemplo tosco, não é? Eu igualo o fornecimento de energia, de maneira geral, atômica, elétrica, ao fabrico de algodão doce. Se a resposta for assim tão simples, ou seja, qualquer atividade desempenhada, profissional ou empresarial, leva a essa responsabilização. A meu ver, não. Não. Por quê? Porque se fosse assim, bastaria ao legislador ter dito o seguinte, quem exerce uma atividade empresarial ou profissional responde independentemente de culpa. E nem o CDC disse isso. Nem o CDC disse, que é uma lei protetiva, subjetivamente especial. E protetiva por comando constitucional, porque foi a Constituição que determinou que o legislador infraconstitucional elaborasse uma lei de defesa, por isso que chama Código de Defesa, de Proteção ao Consumidor. Então, na verdade, o Código Civil, a meu ver, não estabeleceu uma responsabilidade civil pelo risco da atividade empresarial ou profissional, mas sim pelo exercício de qualquer atividade que leve a um risco que nós vamos precisar ver ainda qual é. Mas mais do que isso, quem for defender o que é sustentável e respeitável, que a atividade tenha que ser uma atividade lucrativa, também não é qualquer atividade lucrativa. Não é qualquer atividade empresarial, não é qualquer atividade profissional. Só que, como a meu ver, esse dispositivo não se limita à atividade profissional ou empresarial, eu preciso ir mais além. Por quê? Que risco, afinal de contas, é esse? Não é? Muitos autores estão a sustentar que seja justamente a ideia de perigo. É o risco-perigo. Então, o que importa é verificar se quem exerce aquela atividade, exerce uma atividade que, na sua essência, é uma atividade perigosa. E eu confesso, não tenho dúvida em dizer, que se a atividade for perigosa, habitualmente desempenhada, vai atrair a aplicação do dispositivo do 927, parágrafo único. E vou até mais além. Se a gente for ao dicionário, portanto, do ponto de vista semântico, léxico, risco é sinônimo de perigo. Risco é sinônimo de perigo. Mas outras legislações utilizaram o termo, o vocábulo perigo. A italiana, a portuguesa, a nossa não. Não se utilizou da palavra perigo. Utilizou-se da palavra
risco. E talvez do ponto de vista jurídico, e evidente eu darei exemplos, não é? Risco permita um elastério mais amplo, uma interpretação mais ampla. Nem tudo que é perigoso gera um especial risco. E eu insisto, darei exemplos disso, não é? Darei exemplos disso. Eu costumo dizer que, eu não. O professor Francisco Amaral, do Rio de Janeiro, costuma dizer que, se é que direito é uma ciência prática, serve para resolver problemas de convivência, não é? Então nós precisamos dar exemplos vivos da aplicação dessa cláusula. A meu ver, se a atividade for perigosa, não tenho dúvida, mas há atividades que não são essencialmente perigosas e que podem atrair a aplicação do dispositivo do 927, parágrafo único. Portanto, eu não estabeleço essa sinonímia. A legislação falou em risco e, portanto, risco pode ser algo além de perigo mais amplo do que perigo. Mas ainda persiste uma pergunta. Qualquer risco. Eu disse que não é o risco empresa, não é o risco profissional, não é o risco perigo, não é o risco defeito. Então, eu mesmo me encaminho para dizer que é qualquer risco. Não. Não por quê? Não por quê? Pelo mesmo motivo que eu defendi que não é apenas atividade empresarial ou qualquer atividade empresarial. Eu explico, já me fazendo claro. Como dizia o poeta, o Carlos Drummond, viver, não é? Viver é arriscado. Qualquer ato, não é, da vida gera algum risco, tanto mais se esses atos forem atos encadeados, que significam uma atividade, não é? Toda atividade gera um risco. Se fosse para dizer que qualquer risco gera a indenização objetiva ou a responsabilidade objetiva aqui prevista, mais o legislador não precisaria ter dito senão o quê? Quem exerce uma atividade responde independentemente de culpa. Bastaria ele dizer isso, não é? Quem exerce uma atividade responde. Ponto. É a ideia do risco integral, não é? Causalidade pura. Basta exercitar uma atividade, causar o dano, que nasce a obrigação, não é, de ressarcir independentemente de culpa. E não me parece que tenha sido essa a ideia, não só do legislador, mas agora da legislação, não é? Por um motivo muito simples, o legislador fez expressa alusão ao risco criado para os direitos de outrem. Logo, embora, a meu ver, não seja só o risco empresa, profissional, perigo, também não é qualquer risco. Que risco é? O risco diferente, o risco maior, o risco diferenciado, o risco spicato, como está no direito, não é, italiano, que era a redação originária do anteprojeto, está aqui o doutor Mário que não me deixa mentir, não é, do anteprojeto de Código Civil. Era um risco diferenciado, um risco maior do que qualquer risco, um risco diferente do risco normal. Este é o nexo de imputação. Isto é que se agrega à causalidade, que, portanto, não é pura, não é um risco integral, não é qualquer risco, para definir a aplicação do 927, parágrafo único. De sorte que, a meu ver, o significado é o seguinte: quem exerce uma atividade, não é, de maneira habitual, normal e regular, e com isso cria um risco maior, diferente, diferenciado, especial para os direitos de outrem, responde objetivamente pelo dano provocado. Essa ideia, não é? Essa ideia, afinal, que é absolutamente discutível, que é absolutamente criticável, isto faz parte da construção de um conteúdo, de uma cláusula geral, que no nosso sistema ainda precisa ser experimentada. É normal que haja divergências, mas o fato é que essa tese discutível e problemática acabou sendo, não é, aceita na última, não é, jornada de direito civil. Todos sabem, não é, são esses encontros periódicos realizados para debater pontos polêmicos do Código Civil, e ainda são vários os pontos polêmicos, porque o Código precisa ser experimentado, e um Código Civil não se experimenta nem em 10 anos, não é? É uma construção longa, como foi, aliás, a construção do conteúdo de outras cláusulas gerais, dei exemplos disso, não é? Mas acabou sendo aceita essa tese, e se transformou num enunciado, que, salvo engano meu, é o 447 das últimas jornadas do direito civil. Mas eu insisto ainda em aberto, não é? Mas restam duas questões
Eu disse que respeito sempre o tempo. Restam duas questões, ainda, a meu ver, a examinar. Primeiro, aliás, três, para não ser mentiroso. Primeiro, como é que eu vou saber quando o risco é especial? Quais são os critérios que levam à identificação de que, naquele caso, o risco é diferente? Primeiro problema. Bom, fácil. Às vezes, a lei diz. Vamos tomar o exemplo do direito trabalhista, não é? Quantas são as atividades que geram, não é, adicionais por conta do seu risco próprio? Mas aí fica fácil, né? Vamos imaginar que a lei não diga nada. E aí a experiência do direito estrangeiro, né? E aí a experiência do direito estrangeiro que vem experimentando cláusulas semelhantes já há mais tempo. Costumam-se identificar três critérios, não é, para a definição do que é um risco diferenciado, um risco especial. Primeiro, um critério estatístico. Ou seja, estatisticamente se demonstra um volume, não é, uma quantidade maior de eventos danosos resultantes daquela atividade. É um critério. Mas vamos imaginar que não haja nenhum dado estatístico, nunca ninguém fez nenhum estudo estatístico sobre isso. Segundo critério, que não são nem excludentes nem preferenciais, hein, não é? Segundo critério é o critério científico. Eu acabei de dizer que estudam-se, não é, os transgênicos, os efeitos dos transgênicos, ainda incertos. Vamos imaginar que, num dado instante, cientificamente se demonstre o risco maior proveniente daquela atividade. Critério científico. Agora, não há nenhum critério estatístico e nenhum critério científico. Máximas de experiência. Elas estão referidas expressamente no Código de Processo Civil. Máximas de experiência, aquilo que ordinariamente acontece. E é intuitivo. A gente sabe que há atividades, a gente vê. Há atividades que normalmente envolvem um risco maior. São esses os critérios. É assim que, no caso concreto, se vai definir se aquela atividade gera um risco maior ou não, de modo a desafiar a aplicação do 927, parágrafo único, primeiro dos três últimos problemas a mencionar. Segundo, excludentes. É aqui que o nosso código foi além dos semelhantes, particularmente do Código Civil italiano e do Código Civil português. Há excludentes para essa responsabilidade objetiva? Há. E, a meu ver, o Código podia ter se ocupado de um dispositivo genérico sobre excludentes, como fez o Código de Defesa do Consumidor. Mas é claro que há excludentes, tanto mais porque algumas excludentes, elas afetam o próprio nexo causal, e sem causalidade não tem responsabilidade civil. Então é claro que há excludentes, não me parece que devamos perder tempo nisso, não é? São excludentes que rompem o nexo de causalidade com aquela mesma cautela já desenvolvida no Código de Defesa do Consumidor, quanto ao fortuito ser interno ou ser externo, não é? Aquilo que está no risco normal da atividade ou não. Não me parece que devamos perder tempo com isso, embora, claro, eu me ponho à disposição para tratar disso depois, se entenderem seu caso. O que me parece importante, em termos de excludente, é dizer o seguinte: havia uma ressalva no dispositivo do 927, parágrafo único, na sua redação originária, e que foi suprimida na tramitação, que vinha justamente da influência dos dispositivos semelhantes do Código Civil italiano e do Código Civil português, que era o seguinte: haverá responsabilidade civil, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desempenhada implicar risco para os direitos de outrem, vírgula, a não ser que se prove, ou que o agente, quem exerce a atividade, prove que tomou todas as cautelas necessárias para evitar a eclosão do evento danoso, que é exatamente o que está no Código Civil italiano, exatamente o que está no Código Civil português. Só que isto faz toda a diferença do mundo. Por quê? Porque com esta ressalva final, a responsabilidade civil deixa de ser objetiva. Já que se permite ao agente provar o quê? Que tomou todas as cautelas. Mas eu pergunto, o que é isso? É provar a sua não culpa. É a exata ideia da culpa presumida ou da responsabilidade civil subjetiva presumida com inversão do ônus probatório, que foi a redação originária do 1521, que é a responsabilidade civil indireta dos pais por ato dos filhos, do patrão por ato do empregado, que estava com base no Código Civil francês, no Código Civil anterior, de 1916, e que o artigo 1523 destroçou, porque disse que tinha que provar a culpa do pai, a culpa do patrão, e que depois a jurisprudência desconsiderou, solenemente, né? Era um artigo expresso. E a jurisprudência desconsiderou para voltar à ideia justamente originária do Código Velho,
que era da culpa presumida. Presume-se a culpa do pai, presume-se a culpa do patrão, é que depois a súmula 341 para o patrão diz, não, a presunção é absoluta. Aí sim, presunção absoluta afasta a possibilidade da prova da não culpa. Eu vou lá logo dar um exemplo que não tem nada a ver com a matéria de hoje, mas para ficar claro. Na redação originária do código anterior, ou pelo menos na interpretação que a ele se deu, o pai respondia pelo ato praticado pelo filho sob sua autoridade, desde que o pai não provasse o quê? A sua não culpa. Então eram aqueles casos clássicos. O filho menor pegava o carro do pai. Aí o pai vinha dizer, não, eu não respondo porque eu escondi a chave, eu tranquei a chave no armário. O filho menor pegava a arma do pai, não é? Ah, não, mas a arma estava descarregada. Era a possibilidade de o responsável provar a sua não culpa. Isso é que é culpa presumida. Isso é que é responsabilidade civil subjetiva presumida. Mas é subjetiva, porque ainda se discute culpa. No caso do patrão, isso foi muito comum, até hoje é. Ah, o sujeito teve doença auditiva, o operário, etc, etc. Ah, não, mas eu dei o aparelho auditivo, ele tinha condições boas de trabalho. Não, teve culpa exclusiva da vítima? Não, não teve. Então, acabou, não se discute mais, não é, a não culpa. E isso no Código Civil, na redação do 927, foi fundamental. Por quê? Porque essa ressalva final caiu. E bem. Então, o nosso código, ele foi além, nesse dispositivo, dos seus congêneres, né? Italiano e português. Porque lá a responsabilidade é subjetiva, com culpa presumida. Aqui é objetiva. Não adianta ao agente, para se eximir da sua responsabilidade, dizer que, a despeito do risco diferenciado, ele tomou todas as cautelas para evitar o evento danoso. É a segunda das 3 últimas observações e, portanto, agora eu vou para uma exemplificação que eu vou resumir, porque agora atingi os 40 minutos, então eu vou dar 2 ou 3 exemplos só dessa aplicação. E vou deixar de fora os exemplos mais básicos, mais comuns, como na mineração, fabrico de fogos de artifício. Todo dia explode. Vamos pegar alguns exemplos que talvez nos ajudem a corroborar afirmações conceituais teóricas anteriormente efetivadas. Primeiro, e aqui a jurisprudência voltou a oscilar com a recente súmula do STJ. Atividade de cobrança bancária. Atividade de cobrança bancária, não é? É perigosa? Não, perigosa não é. É diferente de fabricar explosivo, fornecer energia, transporte. É diferente. Mas gera um risco especial. Tanto gera que nós criamos uma nova palavra, um neologismo, não é? Negativação. É a palavra do momento, não é? Negativação. Todo mundo sabe o que é negativação, não é? Muito bem. Eu contrato o banco, aqui é uma prestação de serviço, e é onerosa. Mas eu vou dar outros exemplos em que isso não acontece, não é? Mas eu contrato o banco para cobrar títulos, não é, dos meus clientes. O que ele faz? Ele aponta no Serasa, não é? Leva protesto, etc, etc. E o sujeito que teve o seu nome negativado não é devedor coisa alguma, nunca contratou coisa alguma, não deve para ninguém, não é? Mas tem o seu nome negativado. O banco responde? Responde. Com base no quê? Qual é o título jurídico da sua responsabilidade? Alguns dirão, culpa. Não, não é culpa porque ele não teve culpa nenhuma. Ele exigiu tudo que tinha que exigir, a documentação toda. Ah, então é defeito. Código de Defesa do Consumidor, não é? É defeito. Pode ser. E se for, está fácil. Mas pode não ser. Pode não haver defeito, pode não haver falha objetivamente considerada, mesmo sem culpa. Vamos imaginar que eu tenha entregue para o banco uma nota fiscal com a duplicata, o canhoto de entrega com a identificação. Havia um contrato de compra e venda mercantil que eu exibi, não é? Só que a assinatura era falsa do devedor, mas uma imitação idêntica. É de se exigir que o banco, nessa negociação, não é, faça uma perícia grafotécnica em cada título que ele recebe para ver se a assinatura é verdadeira? Claro que não. Não tem defeito, mas ele responde. Responde por quê? Risco da atividade. Um risco diferenciado. Ah, mas não é perigo. Não, não é, mas é um risco diferenciado. Segundo exemplo, tenho ficado vencido, para verem que é um problema. Não é? Aliás, eu tenho ficado flagrantemente vencido. Na minha Câmara, ninguém vota comigo, não é? Para terem uma ideia. Então, dever de boa-fé objetiva. Já estou avisando. Os órgãos de proteção ao crédito, Serasa, SPC, exercem uma atividade?
Sim. É uma atividade regular, lícita. Não só é regular e lícita, como é de utilidade pública. E é. Por quê? Porque garante, na verdade, a segurança do trânsito negocial. Isso se reflete na taxa de juros, não é pouco. É importante, não é? E é reconhecida por lei essa atividade como de utilidade, não é? É uma atividade que almeja lucro? Não. São associações que não podem ter finalidade lucrativa. Então já esbarramos naquele problema, não é, que examinei lá atrás. Logo, esse exemplo só vale para quem sustenta que a atividade do 927 não seja necessariamente lucrativa, como eu. Eu pergunto, o órgão de negativação, o órgão, não é, cadastral, ele responde? Bom, ele responde sem dúvida alguma em inúmeras hipóteses, não é? Quando ele não manda a notificação de que vai negativar, está fácil. Quando ele deixa mais de 5 anos, está fácil. Agora a STJ pacificou o entendimento, não é? Com relação a todas essas situações em que há, evidentemente, uma falha. A minha dúvida não é essa. A minha dúvida é, e se ele notificou, está no prazo dos 5 anos, não é? Mas a negativação foi indevida, porque a defesa é exatamente essa, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu apenas, não é, apontei um dado que me foi informado pelo meu associado, banco, comércio, etc. A meu ver, responde. E eu tenho ficado vencidíssimo. A meu ver, responde por quê? Risco da atividade. Não é? Dou esse exemplo também. Dou mais prorrogação de 5 minutos. Esse exemplo me parece importante porque também tem sido foco de dúvida. A responsabilidade do empregador pelo dano experimentado pelo empregado. E aí eu volto à origem da teoria do risco, não é? O patrão responde, o empregador responde pelo dano sofrido pelo empregado no desempenho do trabalho. É um exemplo clássico. Está manuseando uma caldeira, explodiu a caldeira, está operando uma máquina, não é? E ele sofre um acidente qualquer. Responde ou não responde? Bom, há um histórico na legislação brasileira, sobre esse assunto, não é? Porque, em primeiro lugar, desde a década de 40, não é? Mas, em primeiro lugar, o patrão apenas respondia provado dolo. Ou seja, ele dolosamente quis, não é, causar dano ao empregado. E depois disso, a jurisprudência, a súmula 229 e a legislação, depois já na década de 70, passou a estender essa responsabilidade, dizendo, olha, não é só caso de dolo, mas também de culpa grave, que ao dolo se equipara, o que é discutível, mas fica para outro dia, e também em casos de culpa. Até que viesse a Constituição Federal, e no inciso 28º do artigo 7º, não é, acabou dizendo que o empregador responde, não é, pela indenização dos danos causados, sofridos, não é, pelo empregado no desempenho das suas funções, em caso de dolo ou culpa, qualquer culpa. Portanto, é um processo evolutivo. A minha pergunta é, e se a atividade ligada àquele empregador que ele exercita é uma atividade que gera um risco especial, do mesmo jeito que ele vai responder objetivamente perante terceiros que estejam na fábrica andando, ele não responde do mesmo jeito perante o empregado? Aliás, é um nonsense, e é regra hermenêutica. Toda interpretação deve levar a um resultado inteligente. Inteligente no seguinte sentido, que preserve a coerência interna do ordenamento. A minha pergunta é, faz sentido o empregador responder pelo risco da atividade diante de um terceiro não empregado, que por qualquer motivo seja atingido pela explosão da máquina, e não perante o seu empregado? Ah, não, mas a responsabilidade do patrão em relação ao dano sofrido pelo empregado está na Constituição Federal. Está formalmente. A Constituição deu um passo a mais nesse processo evolutivo de responsabilização. Então não faz, a meu ver, menor sentido agora dizer que o Código Civil não pode se aplicar por uma questão formal, de hierarquia formal, e não de hierarquia material. De modo que, portanto, o 927, parágrafo único, na minha opinião, pode cobrir as hipóteses de dano sofrido pelo empregado no desempenho da atividade laboral. Haveria outros tantos exemplos que eu me disponho também a dar, se instado a isso no momento oportuno, mas eu não quero invadir a prorrogação que já me foi concedida. Quero, de novo, agradecer o convite que me foi feito, pedir desculpa se os cansei e dizer que foi um enorme prazer vir aqui. Muito obrigado.